Olá, meus caros, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Bom, então nós vamos continuar com as nossas aulas e hoje nós vamos fazer aplicações, ou seja, nós vamos tratar, considerar e abordar problemas de otimização, problemas de máximos e mínimos, tá? Então a gente vai utilizar tudo o que a gente viu até agora sobre derivadas, né, as propriedades das derivadas, os significados das derivadas, para resolver problemas que envolvem questões de máximos e mínimos. Então, eu escrevi aqui, vamos aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores para abordar problemas de otimização, isto é, problemas que envolvem a determinação de máximos e ou mínimos absolutos de funções que são definidas a partir de situações concretas. E para motivar, a gente vai fazer o seguinte, vamos considerar 3 exemplos, tá? Que tem uma contextualização, para então determinar a função a ser otimizada e depois resolver o problema com as coisas que a gente já viu em relação a derivadas. Tá? Então é o seguinte, o primeiro problema é esse aqui, trajetória de menor tempo. Então vamos imaginar o seguinte, tem um engenheiro, tá, que quer construir ou montar uma empresa de turismo. E ele quer fazer o seguinte, a partir de um ponto de partida, que podia ser, por exemplo, uma rodoviária, ele quer montar o transporte, tá, que sair desse ponto P e que vai até um certo ponto aqui da borda, tá, para chegar depois numa ilha de barco. Então vamos imaginar que essa parte clara aqui é o mar, essa parte aqui alaranjada é a terra, tá, esquematizado, e aqui a ilha que é o ponto turístico onde ele quer chegar. Ok? Então é o seguinte, os pontos dados são o ponto P, que é aqui, digamos, a rodoviária, né, e esse ponto R, que é o ponto de chegada, né, que tem um cais de porto aqui assim e tal. Né? E ele quer construir, nesse intervalo entre o ponto P e o ponto Q sendo o ponto mais próximo possível da ilha, dessa ilha para a Terra, ele quer construir um ponto de desembarque, né, de transferência. Ou seja, os turistas vão partir do ponto P, digamos, de ônibus, com uma certa velocidade, tá? Chega aqui, eles desembarcam e pegam um barco, desembarcam do ônibus, né, pegam um barco, fazem uma transferência e vão de barco até lá. Tá? Então, o problema que ele precisa, como engenheiro, resolver é o seguinte, qual é a posição do ponto X aqui, do ponto de desembarque, para que o tempo de percurso seja o menor possível. Tá? Então, aqui, o ônibus tem uma velocidade, vamos dizer, digamos, de 80 km por hora, numa estrada, e depois vão pegar um barco que vai viajar a uma velocidade de 30 km por hora, por exemplo. Então, será que é aqui o melhor ponto? Será que é aqui? Enfim, é o ponto que minimiza o tempo de percurso, o tempo de viagem. Tá? Então, esse é um dos problemas que a gente vai resolver com o material, com as informações que a gente tem. O segundo problema também é o seguinte, um engenheiro tem uma empresa, tá, que quer fabricar um certo produto e esse produto tem que ser embalado em latas metálicas, por exemplo. Tá? E aí ele quer o seguinte, o volume do material que ele pretende produzir é sempre de 1 litro. 1 litro de algum, não importa, um produto, né? E ele quer saber o seguinte, quer saber qual é a forma, ou seja, as dimensões da lata cilíndrica que comporta 1 litro, né, de volume, tá? Mas sabendo que, por exemplo, o custo do material que corresponde à parte lateral do cilindro é diferente do custo, por exemplo, da tampa. Tá? Vamos supor que, para se facilitar, que o custo do material, né, do metal que vai fazer a parte lateral do cilindro é o mesmo preço do custo do material que vai fazer a tampa, o fundo. E a tampa tem um valor diferente. Então, a pergunta é, quais são as dimensões, ou seja, raio e altura, de uma lata de volume de 1 litro, cujo custo de fabricação seja o menor possível.
Então, é um problema de otimização. Você tem que minimizar uma função custo. E no problema anterior, você tinha que minimizar um tempo de viagem. Então, aqui é minimizar o custo de fabricação. Ok? Bom, e o terceiro exemplo não é diretamente um problema de minimização ou de maximização, mas é um problema que pode ser resolvido como um problema de minimização, que é o problema do feirante honesto. E o que é isso? É o seguinte, o feirante, ele é um sujeito muito honesto e ele vai vender os seus produtos lá na feira, mas ele sabe que a balança dele tem um braço meio defeituoso, ou seja, tem um braço que é um pouquinho maior que o outro. Então, e ele sabendo disso, e por ser honesto, toda vez que uma pessoa pede, por exemplo, 2 quilos de um determinado produto, ele faz duas pesagens. Ele faz uma pesagem com vantagem para ele e uma segunda pesagem, né, que seria, por exemplo, 1 quilo, mas com vantagem para ele, que vai ser um pouco menos do que 1 quilo que ele está passando. Depois ele faz o contrário para poder compensar e não estar prejudicando o cliente. Tá? Por isso que ele é honesto. Então a pergunta é, se ele faz, para vender 2 quilos, ele faz duas pesagens de 1 quilo para mais e 1 quilo para menos, quem é que está ganhando? É ele ou é o cliente? Então esse é o problema que a gente vai resolver também, tá? É o problema do feirante honesto. Muito bem. Então vamos começar pelo primeiro, né? Então o primeiro é o seguinte, está aqui um esquemazinho, vamos supor que a distância do ponto de partida do ônibus até o ponto mais próximo da ilha, o ponto Q, essa distância é d quilômetros. D seria, sei lá, 100 km, por exemplo. Tá? Depois a gente bota os valores numéricos que a gente quiser. Mas seria D, é uma distância fixa daqui do ponto P até o ponto Q. Ok? E a distância desse ponto Q até o ponto R, ela mede H quilômetros. Então eu tenho daqui até aqui D quilômetros, daqui até aqui H quilômetros. Ok? Então eu quero então estabelecer a função tempo de percurso com velocidade aqui, uma certa velocidade aqui, que seria velocidade V1, velocidade por terra. Vamos depois botar os valores, se quisermos, né? V1 é 80 km por hora, por exemplo. Tá? E depois, e na água, o barco sempre anda com a velocidade V2, que é menor do que V1. Tá? Então, por exemplo, aqui seria 80, aqui seria 30, por exemplo. Certo? Então a gente faz o seguinte, o que a gente quer descobrir qual é a posição do ponto X, então vamos chamar a variável X como sendo a distância do ponto X arbitrário até o Q. Então, e agora a gente vai tentar estabelecer a função tempo de percurso dependendo da posição X, tá? Dependendo desse tamanho X aqui. Ó. Ok? Então vamos lá. Como é que fica isso? A pergunta é, qual é o ponto X para que o tempo de viagem seja mínimo? Então vamos lá. Se eu escolher então essa variável X, a gente tem o seguinte, como é que a gente vai achar o tempo de percurso? Bom, supondo que as velocidades, né, o ônibus e o barco vão sempre se deslocar com velocidade constante, então a gente tem o seguinte, esse tempo de percurso até aqui, ó, lembra que a distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, o tempo é a distância dividida pela velocidade. Essa distância daqui até aqui é o D, que é o total, menos o X. Então está aqui, ó, D menos X é a distância entre P e X. Dividido pela velocidade, você tem o tempo de percurso pela Terra. Tá? Agora, o tempo de percurso da água é a hipotenusa desse triângulo que está aqui. Ó. Então, a distância percorrida é raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado, que é essa parte aqui, tá? Que é o tamanho da hipotenusa, usando Pitágoras, né? Dividido pela velocidade que vai percorrer esse trecho aqui, ó. Então, V2. Então, essa é a nossa função. É claro que eu posso, por questões óbvias, eu posso considerar essa função tempo definida de 0 até D. Seria de 0 aqui, aumentando até D. Porque é óbvio que se eu andar para trás para depois voltar pela ilha, eu vou gastar muito mais tempo. Da mesma forma, se eu passar do ponto Q e ter que voltar, eu vou gastar muito mais tempo. Então, como eu quero um tempo mínimo, é óbvio que o ponto mínimo vai ser um ponto no interior desse conjunto de x variando de 0 até D. Então, eu tenho essa função aqui. Ó.
Então o problema é, vamos calcular o mínimo absoluto dessa função. Ok? Muito bem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeiramente vamos relembrar um resultado importante que nós vimos numa aula passada lá atrás, que é sempre um teorema de existência, né? Que diz que existe, mas não diz como calcula. Então esse teorema é o seguinte. Se f é uma função contínua definida no intervalo fechado limitado, então sempre existe dois valores nesse intervalo, um x-max e um x-min, que correspondem ao valor mínimo da função e o valor máximo da função nesse intervalo. Ou seja, existem esses pontos x-max, x-mínimo no intervalo AB, tais que f de x mínimo é menor ou igual que o valor de f de x, que é menor ou igual que o f de x máximo, qualquer que seja o x desse intervalo. Certo? Bom, como nós vimos nas aulas anteriores, esses pontos x mínimo e x máximo, eles podem estar nas extremidades, né? Você pode ter uma função que tem um máximo aqui e um mínimo aqui, tá? Ou um máximo aqui, e depois tem um mínimo aqui no meio, e depois tem um ponto que não é nem um ponto máximo local aqui, não importa, tá? A gente viu isso em aulas anteriores, tá? Mas então, esses pontos de mínimo e de máximo absolutos, eles podem estar nas extremidades do intervalo. Mas se algum desses pontos estiver no interior e a função for diferenciável, então a gente sabe que a derivada é zero. A derivada nesse ponto é zero, tá? Se não for a extremidade do intervalo. Ok? Então a gente vai usar esse fato aqui para garantir que existe e vamos determinar. Vamos lá, então. É claro que a função t de x é contínua, pois ela é composta de quê? De funções básicas que são contínuas, né? Por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma função d menos x, né? Você pode, por exemplo, separar, né? d dividido por v1, isso é um número. E aqui é menos x sobre d. Então, essa é uma reta, né? A função polinômio de grau 1. E aqui você tem, ó, composta, isso aqui é contínuo, obviamente. E aqui você tem uma composta da função raiz quadrada com a função polinômio de grau 2. Porque o h é uma constante, a variável é x. Tá? Aqui, t de x. Então, essa função, ela é contínua. O domínio matemático dela é o conjunto dos números reais. Por quê? Porque essa fórmula aqui faz sentido qualquer que seja o x real e essa aqui também. Né? Porque x ao quadrado deve ser positivo, a raiz quadrada está bem definida. Então, essa função vale para todos os valores de x. Mas é claro que, para o nosso problema, o x tem que estar entre 0 e d, naquele intervalo fechado. Tá? Muito bem. Então, se tiver na fronteira, a gente vai ter que testar na fronteira. Mas se tiver no interior, a gente pode calcular a derivada no ponto correspondente. Mas na realidade, a gente pode sempre imaginar o seguinte, que é o primeiro método que a gente vai desenvolver aqui, ó. Se você, por exemplo, descobrir que a função decresce num certo intervalo e depois cresce no outro intervalo, então, esse ponto que muda de decrescente para crescente é um ponto de mínimo local, tá? Então, é um ponto de mínimo local se acontecer isso. Se não acontecer, vai estar, obviamente, numa das extremidades. Se ela for sempre crescente ou sempre decrescente, o mínimo vai estar numa das extremidades, ou da esquerda ou da direita. Tá? Então, vamos calcular o método que a gente vai desenvolver aqui, para esses máximos e mínimos, é sempre olhar os intervalos de crescimento da função. Então, vamos lá. Olha. A gente sabe que uma função é crescente, se ela for diferenciável, e aquela função é diferenciável, ela é crescente nos pontos onde a derivada é positiva. Tá? Então, t' de x é positivo, se somente se a derivada é positiva. Então, vamos olhar a derivada aqui. Isso aqui ser positivo é a mesma coisa que dizer que isto é maior que isto. Tá? Então, positivo, passa esse cara para o lado de lá, você tem esta parcela aqui, fica maior que esta outra para o lado de lá positivo. Tá? E aí, bom, então foi isso que eu fiz. Né? Ó. Depois o que eu fiz, então? Depois eu dividi. Né? Você tem x, está aqui, né? Ó. Esse x passa para o lado de lá, exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Tá vendo? Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse denominador e passar para o lado de lá. Certo? Então fica assim, ó. Fica só o x aqui, o v2 raiz quadrada fica no numerador e o v1 continua no denominador. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, como tem x ao quadrado dentro da raiz, eu quero eliminar essa raiz. Então o que eu faço? Como x é positivo, na hora que eu elevar ao quadrado do lado de cá, eu mantenho essa desigualdade. Por quê? Porque a função
potência x2, ela é crescente para valores de x positivo. Lembra? O gráfico da função é uma parábola, não é isso? Então, aqui a parte negativa ela decresce. A parte para x positiva ela cresce. Então, se você tem esse valor menor que esse, o quadrado dele é menor que esse também. Ou seja, para valores positivos, elevar ao quadrado não muda a desigualdade, tá? Porque eu estou aplicando uma função crescente. Então, quando eu multiplicar aqui, vamos lá, o que dá? Vai ficar x ao quadrado, vamos olhar primeiro, x ao quadrado é maior que v2 ao quadrado dividido por v1 ao quadrado, e aí você eliminou a raiz, vai ficar x2 mais y2, tá? Então, agora, feito isso, eu multiplico tudo e passo para o lado de cá, né? Então, por exemplo, esse x2 menos v2 sobre v1 multiplicado por x2, tá? E do lado de lá fica o quê? O v2 sobre v1 h2, que está aqui, ok? Então, agora, eu pego esse cara aqui, faço esse 1 aqui é v1 ao quadrado dividido por v1 ao quadrado, né, que é igual a 1, deixo o mesmo denominador e passo para o lado de lá e tiro o valor de x2. E depois tiro a raiz de novo, tá? Tiro a raiz, vai ficar x2 maior que isto dividido por isto. Simplificadamente vai dar x mais. Você extrai a raiz e vai ficar assim, ok? Então, observa. A função é crescente para x maior do que esse número. Então, ela é crescente desse número em diante. Então, está aqui, ó. A função t de x é crescente no intervalo que vai desse número para todos os valores maiores. Então, vai desse número até o máximo, até o maior possível, que é o d. Então, ela é crescente. Faz a mesma conta para o negativo. É simplesmente trocar o sinal, onde era positivo, troca negativo. Olha aqui, faz igualzinho, ó. Não muda nada, tá? Porque tudo é crescente aqui, tudo é positivo. Então, pronto, ficou assim, ó. Então, o que isso aqui quer dizer? Que a função, a derivada negativa, significa que a função é decrescente no intervalo que está à esquerda desse número aqui. Então, ó, t de x é decrescente nesse intervalo, ou seja, de 0 até aqui. Então, beleza, olha o que a gente concluiu. A função é decrescente de 0 até esse valor, que foi isso que a gente viu aqui, né? Ó, decrescente de 0 até esse valor. E daí em diante ela cresce, que vai daqui até lá. Então, se ela veio decrescendo de 0 até esse valor, depois foi crescendo, é claro que esse cara aqui, esse número aqui, é o mínimo absoluto, tá? Então, esse número aqui é o valor de mínimo absoluto. E a derivada dele é 0, justamente, né? Porque ela vinha negativa e se transformou em positiva. Então, nesse ponto, ela é 0. Ok? Então, x mínimo é o ponto de mínimo absoluto da função. Então, pronto, a gente já resolveu o problema, né? Está aqui, ó. Se eu, por exemplo, agora se eu tivesse dados numéricos, né? O H é 100 km, o D é... Bom, que não importa, aqui nem aparece o D, né? Se o H, por exemplo, é 50 km, a velocidade da água é 30, e a velocidade é 30 km por hora, né? E o da Terra é 80 km por hora. Eu substituo aqui, eu tenho o valor do ponto, tá? Então, esse ponto é onde eu devo construir. Então, isso quer dizer que a estação de transferência deve ser construída a d menos x mínimo, que é o valor encontrado, quilômetros do ponto de partida. Ou x mínimos quilômetros do ponto, aquele ponto Q. Tá certo? O ponto mais próximo da ilha, mas não é o tempo de menor tempo, né? Não é o ponto de menor tempo. Podemos observar que o máximo absoluto da função t de x ocorre em uma das extremidades do intervalo. Claro, né? Porque se ela está decrescendo, depois crescendo, então o máximo absoluto é do lado direito, né? Obviamente. Então, mas aí vocês podem vocês podem comparar o valor daquela função no ponto 0 e o valor daquela função no ponto D. Mas a gente já sabe que vai ser o da direita, né? Porque ela vai decrescer e depois vai crescer, tá? Pode ser que esse cara da esquerda fosse maior, depois ficasse mais abaixo. Poderia acontecer, né? Então, vocês podem checar para ver se é isso mesmo. Vocês podem checar, pego o t, calculo o t de 0, depois calculo o t de d e compara qual deles é o maior. Mas para o nosso problema isso não interessa, porque o que a gente quer saber é o ponto de menor tempo de percurso. Ok? Então, resolvemos o problema analisando os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, esse é um dos métodos que a gente vai ver, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Ok? Um segundo exemplo, então.
Mas antes disso, antes de passar para o segundo exemplo, vamos pegar uma situação um pouquinho mais geral, né? Mais realista, que é o seguinte: em vez do ponto P estar coladinho lá na praia, como a gente fez da vez passada, vamos imaginar que o ponto está afastado da praia. Ele está a quilômetros da borda aqui, ó. Tá? Então esse cateto aqui vale A. E eu vou continuar chamando de x essa variável aqui, ó. Tá? Então ele vai sair daqui, vai percorrer esse cateto e vai passar num certo ponto e vai continuar depois de barco para cá. E eu quero saber onde é que eu vou construir a estação de transferência para que o tempo de percurso seja o menor possível. Aí eu vou repetir o mesmo argumento, tá? A diferença é que aqui eu tenho também um cateto, como a gente tinha feito aqui, ó. Então, quando eu começar a fazer as contas, você vai ter, essa função vai ser isso aqui, ó. T de 0 a D, o x, né? O x tem que variar de 0 a D, porque vai partir o x, esse pedacinho aqui, ó. Tá? Essa distância aqui. Vem daqui, 0, até o máximo que é D, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, o que a gente faz? T de x 0 a D vai ter. T de x é a função cateto, aquele cateto na terra, não é isso? Olha aqui, ó. Esse cateto aqui vai ser, esse cateto aqui é raiz quadrada de a ao quadrado mais d menos x ao quadrado. Então, tá aqui. E o outro é igual também, x2 mais h2 sobre v2. Quando você faz essas contas, repetindo o mesmo raciocínio, você vai ter, bom, a derivada é isso, tá? Vocês vão checar, a derivada é isso. E então você tem o seguinte, olha, se você observar aqui, ó, o que significa d menos x dividido por essa raiz quadrada aqui? Vamos voltar lá para a figura. Ó, d menos x é isso, tá? Dividido pela hipotenusa, o que é o cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno desse ângulo aqui, não é isso? Cateto oposto, ó, o ângulo é esse, cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa é o seno desse ângulo. Só que esse ângulo aqui é o mesmo desse que está aqui, eu chamei de θ1, tá? Então você tem seno de θ1, ok? E essa outra parte aqui, ó, raiz quadrada, cateto x dividido pela hipotenusa aqui, ó. X dividido pela hipotenusa, tá certo? Então, a derivada você vai ter essa parte aqui, tá? Então, no ponto de derivada zero, né, o ponto que a gente está procurando mínimo, se a gente repetir o mesmo raciocínio, vai aparecer o seguinte, vai aparecer que isto aqui tem que ser igual a isto. E a gente já viu que isso aqui é o seno daquele ângulo θ. Isso aqui vai ser o seno daquele outro ângulo θ2, tá certo? Então, o ponto de derivada zero, nesse caso, corresponde ao ponto de mínimo, satisfaz essa condição aqui, ó, que é a chamada lei de Snell, tá? Que é muito conhecida no caso da incidência da luz, né? A luz, quando ela se propaga no vácuo, ela tem aquela velocidade que a gente conhece, chama de c, né? Que é 300 mil km por segundo, ok? Mas quando ela penetra num meio mais denso, né, que não é o vácuo, ela diminui a velocidade. Isso a gente percebe, por exemplo, quando você coloca, por exemplo, uma haste rígida, você coloca na água, ela parece que fica quebrada, né? Por quê? Porque a luz, quando entra na água, ela sofre uma refração, e aí o que você observa, né, do raio que está refletido, que parece que a vara está quebrada, não é isso? Então, essa diferença é a lei de Snell, que diz que relaciona esses ângulos aqui, ó. Ou seja, a posição de um raio que sai daqui, tá? Que vai incidir na água para chegar lá, a relação que você tem é sempre a relação de menor tempo de percurso, a luz tem essa propriedade, né? Vai ser o menor tempo de percurso. Você tem que o ângulo de incidência, sendo o ângulo de incidência, dividido pela velocidade desse percurso aqui, é igual o seno desse outro ângulo aqui, ó, tá? Que é o θ2 está aqui, mas é o mesmo está aqui, tá certo? Esse é o θ1, chamado ângulo de incidência, e o ângulo de refração lá dentro. Então, você tem essa relação aqui que é conhecida como lei de Snell, que é muito conhecida na física, ok? Então, é isso. O ponto que vai ser o ponto de desembarque para que a viagem tenha o menor tempo, satisfaz a lei de Snell,
É exatamente a mesma coisa, tá? Não importa que seja a velocidade da luz ou a velocidade do ônibus e do barco. Ok? Muito bem, então está aqui a lei de Snell. E vamos então passar para o segundo problema. Olha, o segundo problema é o seguinte. Vamos botar um número aqui para facilitar um pouquinho, né? Então tem aquela lata, né? O custo da lateral, né, do material aqui, dessa parte mais clara aqui, ó, juntamente com o fundo, é 0,20, ou seja, 20 centavos por centímetro quadrado. Para construir uma lata, essa parte lateral e o fundo saem por 20 centavos centímetro quadrado. Tá? E a tampa é um pouco mais cara. É 40 centavos por centímetro quadrado. Ok? Então eu quero saber o seguinte. Dadas essas informações, quais são as dimensões, raio e altura, da lata de menor custo, a lata que tenha volume de 1 litro. Tá? Então o volume está aqui, ó, 1 litro. Para manter as unidades em centímetros, 1 litro é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Tá? Porque 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 decímetro é 10 centímetros. Então, é 1000 centímetros cúbicos. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente pode equacionar esse problema. Bom, o custo da tampa, se você fixa um raio qualquer, tá? Arbitrário. O custo da tampa, que é 40 centavos, né? É 0,4 reais, vai ser a área vezes o custo. Tá? Então isso aqui vai dar 2/5, né? 2/5 de πr2. Porque 0,4 é 2/5. Ok? Então, eu vou gastar por cada centímetro quadrado da tampa, 2/5 de πr2. A lateral aqui é o quê? É o perímetro da circunferência. Se você abrir a tampa, abrir a lata, né? Você tem um cilindro, você abre o cilindro. Então, você vai ter esse comprimento aqui, que é 2πr vezes a altura, né? O retângulo correspondente. Então, 2πr vezes a altura multiplicado pelo custo lateral, que é 0,02, vai dar também 2/5 de πrh. Tá? Então, isso é o que eu pago, né? 2/5 de πrh, desde que eu tenha conhecido o valor de R e o valor de H. Ok? E o fundo é a mesma coisa, só que em vez de... A mesma coisa que essa aqui, só que em vez de 4 centavos, de 40 centavos, é 20 centavos. Então vai dar 1/5 de πr2. Tá certo? Então o custo total é o seguinte, olha. O custo total é a soma disso, né? Esse eu vou somar com esse. Então vai ficar 3/5 de πr2. E mais 2/5 de πrh. Então, dado R e dado H, eu tenho custo. O problema é que eu não tenho os valores de RH. O que eu tenho é que essa lata tem que ter... Não importa se ela é muito fina assim, ou se ela é achatada assim, tipo lata de goiabada, né? Não importa que ela tenha ela tenha a capacidade de 1 litro. Ok? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Essa é uma restrição do problema, né? O volume é 1 litro, ou seja, 1000 centímetros cúbicos. Então, daqui eu posso tirar o seguinte, tendo essa restrição, eu posso tirar o H em função do raio assim, ó. Eu pego esse πr2 e jogo para o lado de lá, tá? Então, se o πr2H, que é o volume, né, total, é 1000, então o H depende do R e é dado por essa expressão. Agora eu vou lá para aquela função de custo, né, que está aqui, ó, esse custo aqui, e vou substituir esse H aqui como função de R. Certo? Porque foi o que a gente fez aqui atrás, né? Tenho essa parte que não depende de H e tem essa parte que depende de H, e o H é função de R, tá aqui. Substituo, vai ficar assim, ó, o custo é 3/5 de πr2 mais 2/5 de πr vezes o H. Aí eu faço as contas, simplifico, fico com essa expressão. Então, observa, o custo depende do raio, porque o volume está fixo, então depende só do raio, tá? Ou do H, se você quiser, né? Mas nesse caso a gente escolheu o raio como variável. Então, essa função aqui, ó, é 3/5 de πr2 mais 400 dividido por R. O R pode ser o quê? Bom, teoricamente pode ser de 0 a infinito, né? Porque eu não posso botar 0, mas aberto no 0, infinito. Então, eu tenho essa função aqui, ó. O nosso problema consiste, então, em determinar o custo mínimo, isto é,
determinar o valor mínimo dessa função aqui. A função C, que é o custo, definida no intervalo 0 infinito, tá? Que é dado por essa expressão. Observa que quando o raio tende para zero, isso aqui vai tender para infinito. Então o custo vai ser infinito. Quer dizer, se você tiver um tubinho muito fininho, muito fininho, né, com raio tendendo para zero, bem pequenininho, mas uma altura enorme, o custo dele é enorme. Da mesma forma, se você faz agora o raio tender para infinito. Aqui era o raio tendendo para zero, por exemplo. Se o raio tender para zero, isso aqui vai para infinito. Se o raio tender para infinito, isso aqui, essa parte vai tender para infinito. Tá? Então, nas extremidades do intervalo, você tem o comportamento assintótico de infinito aqui e infinito aqui. Ok? Então está aqui, ó, que eu falei, não é isso? Observa que essa função ela é contínua no domínio, mas o domínio não é limitado, um intervalo fechado limitado. Nesse caso é um intervalo aberto e não limitado. Então aquele teorema que a gente mencionou lá, que é um teorema de existência, não se aplica, tá? Então botei aqui, ó, veja que a função é contínua, mas seu domínio não é limitado nem fechado. Logo, não podemos aplicar o teorema diretamente, aquele teorema lá, para garantir que o mínimo absoluto exista. Mas acontece que, como ela tem um comportamento assintótico infinito nessas duas extremidades, então ela vai para infinito para lá, é claro que ela vai ter um mínimo, vai ter um ponto de mínimo, tá certo? Mas a gente pode decidir isso usando, sem se preocupar com esse comportamento assintótico, a gente pode ver isso analisando o crescimento. Então vamos lá, essa é a função, né? Então a derivada dela, vamos usar aqui agora a notação de Leibniz, a derivada dela derivada de R2 é 2R, então esse 2 vem para cá, fica 6 quintos de πr. E a derivada de 1 sobre R2 é menos 1 sobre R, é menos 1 sobre R2. Então vai ficar assim, ó, 400 sobre R2. Essa é a derivada. Então, a derivada é negativa, significa que essa fração aqui é negativa, tá? Então passo, né, isso ficaria negativo assim. Passa esse cara negativo para o lado de lá, depois multiplica tudo por R2, inverte, deixa o R sozinho, você tem isso. Então, derivada negativa significa R ao cubo menor que essa parte aqui. Extraindo a raiz cúbica, lembra que o raio é positivo. A função raiz cúbica, ela também é crescente. Então, eu aplicando a raiz cúbica aqui, aqui e aqui, eu não mudo esse sinal. Mantenho o mesmo sinal porque a função é crescente. Então, a raiz cúbica de R3 dá o R, né, porque é positivo. E a raiz cúbica disso aqui, a raiz cúbica de 1000 é 10, e aqui eu deixo indicado, 3π. Tá? Então, isso diz o seguinte, que a função é decrescente de 0 até esse número. Que é menor, de 0 até esse número. A partir desse número, inverte. Ó. Aqui era menor, passou a ser maior. Aqui era menor, passou a ser maior. Aqui é menor, passou a ser maior. Daí em diante, ela é crescente. Então, ela vem lá de infinito, chega nesse número 10 sobre raiz cúbica de 3π, ali, nesse ponto, ela passa a crescer. Então, ele é o mínimo. Tá certo? E é o mínimo absoluto da função. Então, tá aqui, ó. A função decresce no intervalo que vai de 10 até esse número que a gente achou. Ela cresce a partir desse número em diante. Ok? E nesse ponto a derivada é zero. Então, ele é o ponto de mínimo. Tá? Aqui a derivada é zero. Então, 10 sobre 10 é o ponto de mínimo absoluto da função. Ok? Então, as dimensões da lata vão ser o quê? Bom, se você sabe que o raio é isso aqui, usando aquela expressão da altura, né? Que a altura é 1000 dividido por πr2, sendo esse o raio aqui, a gente tem, então, esses valores aproximados. Se você substituir o π pelo valor e fizer essa conta aqui, dá aproximadamente, para o raio, 6,33 centímetros e para a altura, 7,93 centímetros, aproximadamente. Ok? Resolvemos o problema. Então, é assim que essa lata tem que ser construída, se você quiser pagar o menor valor por lata, tá? Mínimo. Custo mínimo da lata. Ok? Muito bem. Então, terminamos esse problema. Vamos, então, para o problema que agora não é necessariamente um problema de calcule mínimo, tá? Mas a gente pode resolver o problema, respondendo aquela pergunta, analisando como se fosse um problema de mínimo. Vamos lá. Então é o seguinte. Então eu tenho aqui, né, a balança, o comprimento total da haste é d centímetros. Então, por exemplo, daqui até aqui, né, vindo aqui, ó, a haste aqui, daqui até aqui é d centímetros. Ok?
ele vai fazer, como ele é honesto, ele vai fazer duas pesagens. Primeiro ele bota o peso aqui e bota a mercadoria aqui, tá? E depois faz o contrário, bota o peso aqui e bota a mercadoria aqui. Tá? Então, uma hora é para mais, outra hora é para menos. E aí ele acha que está fazendo, sendo honesto, né? E está compensando. Ok? Então, a primeira pesagem ele vai ser M1 kg, a segunda pesagem vai ser M2 kg. Tá? Então, seria isso aqui. Ó. A balança é torta. Eu exagerei aqui, né? Mas então, por exemplo, aqui, ó, esse lado aqui é maior que esse. Então, vamos chamar de X do lado esquerdo. Automaticamente, o lado direito fica D menos X, porque D é o comprimento total. Tá? Então, essa balança, se você não botar nada, a tendência dela é o lado direito descer, né? Porque esse lado aqui é maior. A tendência dela é fazer isso. Então, se você faz uma pesagem, por exemplo, bota 1 kg aqui, tá? 1 kg aqui. E aqui a massa correspondente, que não vai ser 1 kg, por quê? Porque ela está desequilibrada. Mas aqui você vai ter que botar mais quantidades, né? Mais do que 1 kg. Por quê? Porque a tendência dela é vir para cá. Então você tem que compensar com peso maior. Intuitivamente é isso, né? Então a primeira pesagem, ele fez assim. A segunda pesagem é o contrário, né? Como ela já tem tendência para virar para cá, e você botou um peso de 1 kg aqui, você não precisa botar uma quantidade grande. Aqui está para mais de 1 kg, aqui está para menos de 1 kg. Ok? Muito bem, mas como é que a gente equaciona isso fisicamente? Bom, então a gente vai usar os momentos, né, da física. Por exemplo, está equilibrado, então o momento desse lado do lado esquerdo é igual ao momento do lado direito. O que é o momento? O momento é essa distância vezes a força de gravidade aqui, ó. E aqui também, essa distância vezes a força. Então você tem aqui, ó, M1G. O que é M1G? Massa vezes a aceleração da gravidade é o peso, não é isso? M1G vezes o X, esse é o momento aqui. Como está equilibrado, tem que ser igual do lado de lá. O lado de lá, a massa é 1, tá? É 1 kg. Então, vezes G vezes a distância que está aqui, ó. Então, esse MG1G vezes DG, você tem o equilíbrio na primeira pesagem. A segunda é o contrário. Você vai ter 1 kg vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes G. 1G vezes X tem que ser igual a M2, que é a segunda pesagem, M2G vezes D menos X. Então, está aqui, ó. Esse momento aqui... esqueci de botar o G aqui, né? Faltou o G aqui, ó. É M1G e M2G, tá? Esqueci de botar o G. Bom, de qualquer maneira, eu vou simplificar mesmo depois, tá? Mas fica do lado de cá, você tem esse momento daqui, e o lado de cá você tem esse momento daqui. Muito bem. Então, simplificando aqui, ó, se você, aqui tem um G, aqui tem um G, né? Simplifiquei o G daqui com o G daqui. Aqui eu esqueci de botar, mas tem um G aqui também, porque é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o peso, não é isso? Então, corto o G aqui, e você tira o M1 em função de X, e o M2 também em função de X. Então, está aqui, ó, o M1 é D menos X dividido por X. É D menos X dividido por X, é o M1. O M2 é X dividido por D menos X, é o M2. Então, o que ele está vendendo, na realidade, é a soma dos dois. Porque ele está vendendo essa quantidade aqui, que está para mais, e essa quantidade aqui, que está para menos. Ok? Então, aqui ele estaria ganhando, mas aqui ele está perdendo. Tá? Ele acha que, então, está sendo coerente, né? Muito bem. Então, qual é o problema? O problema é o seguinte, nós temos, então, uma função, que é essa que está aqui, ó. A massa total, que está sendo vendida, né, quilogramas, é a primeira pesagem mais segunda pesagem em quilogramas. Então, essa quantia aqui depende do X. Observa que se o X for D sobre 2 do lado de cá, D sobre 2 do lado de cá, a balança está equilibrada. Tá? E aí você não precisa fazer duas pesagens, uma só. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos analisar essa função como se a gente quisesse olhar o mínimo dela, por exemplo. Tá? Então, a função é essa. Quando eu derivar, eu deixo a conta para vocês fazerem, vai dar isso aqui. Ó. Tá? A conta é essa aqui. Certo? Porque é uma fração, né?
A derivada de uma fração é quadrado do denominador, derivada do numerador vezes denominador, menos derivada do numerador, blá, blá, blá. Ok? Aqui eu já troquei o sinal, né? Porque fica esse aqui, vai ficar um menos, aqui vai ficar um mais. Então, eu já troquei a ordem e botei assim. Então, se a derivada é negativa, o que significa que se a função é crescente, então isto aqui é negativo. Ou seja, esta parcela é menor que essa. E aí inverte, né? Se esse é menor que esse, o inverso desse é maior que esse, que o inverso desse. Então fica assim. Aí abre, né? Aqui você pode abrir, então você fica assim, ó, x2 é menor que d2 menos 2x mais x2, corta x2 com x2 e você tem que x é menor que d sobre 2. Então, olha só, a função, essa função ela é decrescente se o x for menor do que d sobre 2. Quer dizer, se x for abaixo de d sobre 2. E ela é crescente se for acima, faz a mesma conta, né? Acima de x sobre 2. Observa que eu estou trocando exatamente as mesmas coisas aqui, ó. O azulzinho é para lá e o verdinho é para cá. O vermelhinho é para lá, o vermelhinho é para cá. Então, olha só, ela decresce à esquerda de d sobre 2 e ela cresce à direita de d sobre 2. Então, aqui, ó, a função mx decresce no intervalo de 0 até d sobre 2 e cresce no intervalo de d sobre 2 até d. Então, esse cara aqui é o ponto de mínimo. X aqui é o ponto de mínimo absoluto do problema no intervalo 0d. Tá? Então, qual é a conclusão? Se ele é mínimo, o ponto d sobre 2 é mínimo, ou seja, quando a balança está equilibrada. Ora, se a balança estiver desequilibrada, então a soma das duas, essa massa aqui, que é a soma das duas, não vai ser o valor mínimo, vai ser maior. Maior que o mínimo. Conclusão, o feirante está perdendo, né? Ele é honesto, mas ele está perdendo. Porque se estiver desequilibrado, o x não está na metade. Pelo nosso desenho lá, a gente viu que não estava na metade, né? Vou fazer a figura aqui rapidamente. Olha aqui, ó. Esse x aqui é menor. Então, d sobre 2 está aqui, ó. Se o x for menor que d sobre 2, que é o caso aqui desse desenho, se for maior, significa, por exemplo, que d sobre 2 está aqui, você está para o lado de lá, né? Tanto faz. A função massa ela é mínima quando a balança estiver equilibrada. Ok? O que não é o caso, né? Ela é desequilibrada, então ele está sempre dando para a freguesa mais conteúdo do que o que ela está pedindo. Tá? Ok, então, gente, é isso aí. Terminamos, então, aqui a nossa aula de hoje. Eu estou encaminhando 2 listas de exercícios sobre problemas de máximos e mínimos, para vocês tentarem fazer, tá? Essas 2 listas estão lá naquela apostila que eu disponibilizei, né? A apostila organizada pelos monitores, ok? Então, como sempre digo, não deixem, ou deixe você, de rever as aulas anteriores e revisar o material já enviado. Ok, gente? Então, obrigado, até a próxima aula e boa noite.